A minha primeira indagação é sobre o preparo para esse embate cibernético. Se os partidos, os candidatos estão preparados para essa campanha na internet, para criar barreiras, inclusive, de proteção para os candidatos que estão sendo alvos de muita mentira, denúncia caluniosa, perfis falsos, etc. Existe um preparo para isso ou está sendo uma experimentação generalizada? Existe um preparo. Os partidos, os candidatos estão se associando a empresas de marketing digital. Buscam a proteção de advogados para a retirada de conteúdo vexatório, calunioso nas redes sociais. O grande problema é que uma mentira contada centenas de vezes na internet, muitas vezes, aos olhos do eleitor, ela se torna verdade. Temos vivido uma batalha na rede. Você clica muitas vezes numa palavra escrita mentiroso no Google, no buscador, aparece a imagem de um candidato. Você consegue isso através de meta-tags, de estratagemas digitais. Então quem quer se defender precisa contratar uma empresa especializada em segurança da informação para desfazer esse estratagema ou blindar o candidato, digamos assim. Mas eu confesso que eu temo que isso possa ser até uma guerra perdida, considerando que o período eleitoral de campanha tem um tempo determinado. Sim. A velocidade desse cyber-universo é uma coisa de louco. Sim. Então, os especialistas que eu disse que estão aí assessorando candidatos e partidos, eles correm para tirar perfis falsos, essas denúncias, etc. Mas a velocidade com que eles substituem esses perfis é muito grande. O que vocês da área do direito podem fazer no sentido de intimidar? O que acontece? A Constituição Federal, pela primeira vez, traz o superprincípio, na minha opinião, o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana. E temos a liberdade de expressão. Os dois princípios conjugados trazem uma equação perfeita para a sociedade e para as eleições. Tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Nós estamos vendo que essa regra, em tese, por alguns, não está sendo obedecida. Mas esse é o grande break balance, essa é a grande lição que a Constituição Federal traz para nós. O respeito, a dignidade do homem, a sua reputação e a sua honra. E se criam imagens, distorções, mentiras nas redes sociais. E isso se propaga de uma forma viral. Se consegue uma ordem judicial, como você diz, muitas vezes tardia, porque a reputação, muitas vezes, uma mentira contada centenas de vezes, ela se tornou verdade. A solução, como nós vemos, um marco civil da internet que não retire apenas o conteúdo ligado a cenas de sexo imediatamente sem a ordem judicial, mas toda vez que a honra do cidadão estiver em jogo, que aquele conteúdo também possa ser filtrado, porque existem casos que são flagrantes como esse. Você clica num buscador a palavra mentiroso, já aparece o candidato A, B, C, D e E. Mas o senhor mencionou a expressão liberdade de expressão. Sim. Né? Preceito constitucional. Sem dúvida. Direito que nós temos. Verdade. Liberdade de pensamento e de Sim. expressar o pensamento. Claro. Bom, existe um limite muito claro para esse cerceamento da liberdade de expressão, porque uma das coisas bonitas é a espontaneidade, Sim. naturalidade com que as pessoas expressam as suas preferências, Sim, o seu pensamento político, Sem inclusive dúvida. nas redes sociais. Então, a ação amparada em marco regulatório, naquilo que dispomos de lei, pode implicar em censura à liberdade de expressão nas redes? Caso a caso, o Judiciário tem analisado e proferido decisões das mais variadas formas. Muitas vezes, um comentário pode ser visto como vexatório, calunioso. E nesse momento, o Judiciário determina a retirada daquela informação da internet. Muitas vezes, quem examina o fato, ele entende, houve censura. A informação deveria ter continuado na internet, eu fui censurado. Então, caso a caso, não existe. Quer dizer, é um julgamento. É um julgamento, tem que haver um julgamento. Variáveis. Exatamente, são casos variáveis. Mas existem casos que são tão flagrantes, ou seja,
se monta um subpersonagem grotesco de um candidato, né? Coloca fantoches horríveis nas redes sociais, a gente vê muito isso no Facebook, né? De candidatos de tal partido ou de outro partido, né? Olha, está... Travestidos disso, daquilo. Isso, não, porque a gente não vale nem a pena nós comentarmos esse tipo de conteúdo. Deprecia a imagem. Deprecia a imagem do Brasil, deprecia a imagem dos candidatos, mostra que nós não temos uma eleição em tese limpa, digna e depõe contra toda a sociedade brasileira.